Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham aqui no canal do Tempo. Peter Shaw e Ronaldo Coutinho. Aqui temos diversos vídeos que o pessoal pode acompanhar, os shorts e os canais parceiros, dentre eles o Peter. Temos aqui também no YouTube, né, Ronaldo Coutinho, tem o Valeu, ou aqui o Pix, qualquer valor a gente agradece bastante. E temos aqui também no Instagram, clima.terra, o grupo VIP, onde o pessoal pode ver como é que a gente, vamos dizer, participar, se é do Sul, do Brasil, cadastro, formas de pagamento. Então, clima.terra, grupo VIP. E vamos começar pelos Estados Unidos. Hoje aqui, ó, a safra americana e a atualização da laninha. Nesse período aqui, ó, de 2 de agosto até 1º de setembro, dá para ver que toda a parte norte do cinturão do milho, as Dakotas, a Nebraska, Kansas, principalmente Nebraska, e aqui também a região do Wisconsin, Michigan, também ali a região de Minnesota, toda essa parte aqui com chuva acima do normal. Iowa, mais ou menos dentro do padrão, aqui a região de Illinois, Indiana, abaixo, e todo esse miolo aqui dos Estados Unidos abaixo da média. É agora, principalmente nesse período agora de primeira quinzena de agosto, que concentra boa parte dessa anomalia negativa. Pegando todo o cinturão do algodão também, essa região aqui fica mais úmido, toda a costa leste americana com chuva acima do normal. Não acredito que vai chegar a afetar, eu estava olhando semana a semana, não chega a indicar nenhum período assim exageradamente seco, tipo 15, 20, 25 dias completamente sem chuva. Então vai ter uma redução de chuva, pode até ser bom para os tratos das culturas e quando chegar na época da colheita também. Aqui está indicando chuva excessiva, aqui pode atrapalhar um pouco em relação a doenças, algum evento extremo de chuva, também alguns temporais, alguma coisa nesse sentido. E nessa parte aqui sem muito problema. Aonde fica mais seco, aqui entre o Missouri, Iowa e aqui a região de Illinois, não chega a ser tão problemático em termos de falta de chuva. Aqui na Louisiana, aqui já fica com um período assim um pouco menor, mas depois volta a normalizar a chuva. E aqui da Flórida em direção às Carolinas, chove bem mais. Não dá para considerar se tiver algum furacão, seja aqui no Golfo do México ou aqui na costa leste, isso interfere, mas isso aí só na previsão de curto prazo. Quando chega aqui de 17 a 16, ou seja, metade de agosto a metade de setembro, fica mais ou menos próximo do normal. A anomalia negativa não é muito grande, a chuva retorna parcialmente nessa região, não está indicando quanto vai semana a semana, a segunda parte de agosto até setembro, não indica nenhum período prolongado sem chuva. Esse padrão aqui vai ajudar muito, principalmente quando chegar a época da colheita. Então não está indicando excesso de chuva quando for chegando ali setembro, início da colheita, o que é muito, muito bom para a safra americana. E aqui no algodão também, quando chegar no período da colheita, a princípio a chuva dá uma diminuída, o que é bom também nesse sentido. Então, a princípio, os próximos 46 dias, no geral, são bons para a safra americana de soja e milho. Um pouco de cuidado nessa parte inicial aqui, ó, onde pode ter problemas com doenças, excesso de umidade, alguns eventos extremos de chuva. Aqui dificilmente vai dar problema por falta de chuva. E aqui também. Nos 46 dias, essa anomalia negativa ela se concentra principalmente agora na primeira metade de agosto. Aqui tu vê que fica positivo, bem positivo na média geral. Dá uma reduzida na chuva quando for chegando setembro, que também é bom. Já vai estar com excesso de umidade. E essa parte aqui, apesar da reduzida que dá, ainda continua com excesso de umidade. Se tiver algum problema na safra em relação à colheita ou tratamento, pode ser aqui nas Dakotas, aqui em Minnesota, Wisconsin e alguma coisa em Michigan. Nessas áreas aqui, a princípio, sem grandes problemas em relação à safra americana. Na temperatura, não mudou muito, continua indicando temperaturas acima do normal, embora por enquanto o verão americano nessa região aqui nos últimos 60 dias está mais ou menos em torno da média, um pouco acima, um pouco abaixo. Vai fazer um pouco mais de calor aqui ó, na região entre o Texas em direção ao Kansas, em Oklahoma também, a Nebraska, toda essa região aqui fica com um período de calor mais acentuado, a costa leste mais próximo do normal, e essa área aqui mais ao norte do cinturão do milho, sem muito calor excessivo. Também de 17 a 16 de setembro continua indicando o quê? Temperaturas um pouco acima do normal. Não chega a ser um desvio grande, porque nessa região o desvio padrão é razoavelmente grande. Então tu tem um grau e meio acima, um grau e meio abaixo, não chega a ser tão significativo. O problema é quando a região tem uma estabilidade grande no clima. Por exemplo, aqui em São Joaquim,
Meio grau em janeiro é mais significativo do que 1 grau em julho, para mais ou para menos, porque isso é muito constante. Aqui tem muita oscilação. Tanto que estamos aqui, ó. Essa primeira quinzena de agosto vai ser fria na parte norte do cinturão do milho. De 6 a 13 é o período mais frio e continua aqui também, ó. 10 a 17, então até o dia 17 de agosto, essa faixa norte aqui do cinturão do milho fica com temperaturas agradáveis, muito bom para o milho. Soja nem tanto, soja não gosta muito de frio, isso pode facilitar a ferrugem na soja, eles têm que ficar bem atentos. E aqui fica mais quente nesse período, principalmente o Texas, Oklahoma e a região aqui do Kansas. Tanto aqui nessa primeira quinzena de agosto talvez seja o período mais quente, um ou outro período de calor mais forte por 5, 6 ou 7 dias com temperaturas acima de 35, 38 graus, pode acontecer até mais, principalmente no Texas, onde é comum passar dos 40 graus. Então aqui o calor pode ser mais acentuado bem nesse miolo aqui do meio oeste americano e norte do Texas. Tu vê que a costa leste fica fresquinho nessa primeira quinzena de agosto, não está indicando muito calor, e nessa parte cinturão do milho também. Até o dia 17 de agosto, um clima favorável para o milho. Isso é bom, já que vai ser o período mais seco, indica que na parte da temperatura ele auxilia a não ter um consumo exagerado de água. De maneira geral, dá para dizer que a safra americana vai bem. Se tiver alguma quebra, aquela quebra normal que sempre acontece todos os anos, 1%, 2%, 3%. Não vai interferir, com certeza, no volume total. Não está sinalizando, por enquanto, nenhum frio antecipado ali no meio oeste americano, vindo lá do Canadá. Pelo menos até a primeira metade de setembro, não está indicando, por enquanto, nenhum risco de geada precoce nessas áreas. E voltamos aqui à laninha, está aqui, ó, se formando aqui, está frio aqui, olha como tem diferença, a costa do Peru e o Equador e aqui com o Brasil, aqui 26, 28 graus, aqui abaixo de 20, 18. Água bem gelada na costa do Peru e água quente no Brasil, só curiosidade, né? Aqui é a corrente fria, aqui é a corrente quente do Brasil. Aqui já está aquela língua de água mais fria, indicando o início da formação da laninha. Não é laninha, é só o sinal de que vai formar alguma coisa aqui. E aqui é o Nino 3 e 4, chegou a passar de 0,5, agora está 0,4, quase 0,5 de negativo, iniciou o processo. Dentro da previsão do modelo americano, ele colocava o mês de julho bem oscilante e depois, no final de julho, colocava a queda do 3 e 4, que realmente aconteceu. Não é uma queda direta, vai ter oscilação e vai continuar, sobe um pouco, desce, sobe mais um pouco, desce, à medida que for avançando agosto. O Nino 3 está caindo, já está com 0,7 negativo, e o Nino I2 deu uma queda, ele tende a subir, ele deve ficar próximo de zero, até acima de zero, ao longo do mês de agosto. Por quê? Porque essa primeira fase não é uma laninha comum, é uma laninha Modoc. Então nós vamos ter um aquecimento nessa faixa aqui da costa do Peru e Equador. Por enquanto está o desenho certinho da laninha aqui no Oceano Pacífico. Isso aqui é o dado de hoje de madrugada, dia 2. Então toda essa região aqui é abaixo do normal e aqui vai ter um aquecimento, depois ele fica mais neutro aqui e fica com a laninha formada aqui. Depois, lá para outubro, vai se esticando em direção à costa do Peru e Equador. No Brasil nós temos água fria aqui rente ao litoral e mais quente aqui mais no mar aberto. Vamos seguindo, depois a gente fala a tendência. Então agosto, setembro, outubro, novembro. Aqui ó, inicia a laninha sem ser uma laninha clássica. Então vai cair a temperatura aqui nessa região onde define, vai ser aqui uma laninha forte, já a partir de provavelmente setembro, outubro, agosto começa a formar, setembro, outubro vai ganhando força. E aqui houve pequenas modificações, praticamente não houve nenhuma alteração em relação ao que a gente falou na segunda-feira. No trimestre setembro, outubro, novembro, ela ganha força, espaço e começa a querer emendar aqui. Aqui também sem muita alteração. Então aqui nós já estamos, durante o final do inverno, primavera aqui no hemisfério sul, nós já estamos o quê? Com a laninha já formada, provavelmente ali de setembro para frente. Começa em agosto. Quando chega em outubro, novembro, dezembro, ela está forte, chega aqui a 2 a 3 e 1 a 2 abaixo do normal em toda essa extensão e começa aqui já a ficar uma laninha convencional a partir do trimestre outubro, novembro, dezembro. Então, primavera, começo do verão, a laninha está bem configurada e com condições de uma laninha forte. E quando chega aqui também, no período de novembro, dezembro, janeiro, é quando ela está mais forte e emendou de vez. Então, quando chega de outubro até
Até janeiro, nós temos com a laninha plenamente aqui instalada no Oceano Pacífico. É uma laninha curta e grossa, ela começa agora em agosto, setembro, outubro, nesse trimestre, e vai até o final do verão e início do próximo outono. Que é aqui, ó, nesse período de dezembro, janeiro e fevereiro, continua forte, bem clássica, chega a estar com 1 a 2, uma extensão grande, tem 2 a 3 aqui. Aqui continua de normal a quente no nosso Atlântico, isso aqui vai ser o que vai fazer o fiel da balança. E aqui no período de janeiro, fevereiro e março, deu até uma intensificada, mantém a laninha durante todo o verão, e aqui deu uma pequena diminuída na temperatura. Então agora vamos por regiões. No centro-sul aqui do continente, nós vamos ter o que agora? Nessa região, uma irregularidade na chuva entre agosto, setembro e outubro. Vai ter episódios de chuva intensa, que pode atrapalhar aqui o Rio Grande do Sul, principalmente o plantio da safra de verão, Santa Catarina também. Essa parte aqui de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Paraná, Paraguai, a chuva já começa a aparecer ali a partir do final de agosto, setembro, já vai começar a ajudar. As primeiras chuvas em São Paulo começam a aparecer ao longo de setembro, Mato Grosso do Sul também, no sul de Minas, região do Café, Rio de Janeiro, o Cerrado Mineiro, sul de Goiás, sul do Mato Grosso, o norte do Mato Grosso também. Então setembro começa a marcar a virada. Aqui na Amazônia começa a aumentar a chuva agora em setembro em diante. Nessa parte do Mato Piba, as primeiras chuvas podem aparecer em setembro. Não é chuva plantadeira, só para dizer que começou a ter alguma chuva, um outro ponto mais forte, um outro ponto menos forte, mas já começa. Também na região de Goiás, Tocantins, mesma situação, onde já começa a ter algumas chuvas. De repente, ali na área de Goiânia e Brasília, uma ou outra chuva perdida pode já aparecer em final de agosto ou mesmo setembro. Na área de Minas também, a chuva começa a melhorar no sudeste. Aqui a chuva estica mais um pouco no nordeste. Nessa parte aqui segue o ritmo normal e grande parte do Mato Piba também com alguma chuvinha mais cedo. Na área de Irecê também, setembro, outubro, já começa a ter alguma chuva chegando mais cedo ali naquela região. A chuva começa primeiro na Amazônia, vai espalhando, diferente do ano passado. Esse ano a chuva vai ser bem mais generosa na região amazônica, ano passado foi uma seca grande, esse ano inverte, está bem diferente do contexto. Aqui no sul, nós temos problema inicialmente com excesso de umidade, chuva irregular, ora chove demais, ora chove de menos, mais significativo no Rio Grande do Sul e parte de Santa Catarina, um pouco mais seco no Paraná, mas vai vindo a chuva. O pessoal aqui do noroeste do Paraná, a chuva deve começar a melhorar ali em meados de setembro para frente. Sul do Mato Grosso do Sul também. Então, o plantio talvez assim muito cedo, mas o problema provavelmente a temperatura. Agora nós vamos ter um período frio muito forte pegando toda essa região. Talvez seja até a massa de ar frio a mais forte do ano. Inclusive, já acendeu um sinalzinho amarelo para o risco de geada no Cerrado Mineiro, na Café de Minas e São Paulo e Paraná. E também uma mudança brusca na temperatura nessa região. Ainda vamos ter essa situação de entrada de massas frias fortes em agosto e provavelmente setembro, fazendo com que haja problemas com geadas tardias, seja na fruticultura ou na parte da pecuária. Quando chega a segunda parte da primavera, essa região aqui começa a ficar mais seca. Final de outubro, decorrer de novembro, dezembro, janeiro, pode ter períodos maiores de tempo seco aqui entre o sul do Brasil, Uruguai, Argentina, Paraguai. A Argentina, inclusive, está com solo seco, talvez sofra mais. O Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas e Mato Grosso, Goiás, essa área central do país provavelmente terá uma situação boa de chuva. Um outro veranico deve ter, mas esse ano a tendência é que seja melhor do que o ano passado. Não chuva totalmente irregular, vai ter um outro momento de dar uma parada. No Espírito Santo a chuva já começou a aparecer, vai continuar, dá um período, dá uma trégua, mas não chega a caracterizar um período assim longo sem chuva. Então na região do Café, na região do São Paulo, centro-norte de São Paulo, parte do Mato Grosso, a área do Mato Piba, começa a melhorar ali de outubro, novembro e dezembro, com períodos de chuva, períodos de veranicos curtos. E quando chega o verão, a chuva fica ainda irregular aqui no sul, principalmente o Rio Grande do Sul, pode ter problemas de algum veranico mais comprido. O pessoal tenta escalonar o plantio da soja, do milho, quem planta mais tarde, né? Principalmente pessoal dali do norte, noroeste do Rio Grande do Sul, essas áreas que o pessoal planta mais tarde. Então, escalonar o plantio para tentar fugir de veranico, também tem o risco de frio tardio
nessas áreas altas aqui do sul, acima de 800 metros, o pessoal tem que tomar cuidado que final de outubro, primeira quinzena de novembro, ainda corre o risco de algum frio um pouco mais forte. Plantio muito cedo de milho, o problema é o solo muito frio, soja também, o solo pode estar ainda muito frio. Normalmente em anos de laninha a primavera é fria, não direto, vai ter um outro calor, mas o frio chama atenção. A primeira parte fica mais úmida e fria, a segunda parte mais seca, ainda com algum frio chegando. Então, o frio, a temperatura deve continuar oscilando entre frio e calor, mas mais para frio durante a primavera aqui no centro-sul. Nossa região aqui, geada até dezembro, na região de Campos Novos, região de Guarapuava, região de Vacaria, pode ter geada até final de outubro, novembro, Fraiburgo também, e nas outras áreas entre setembro e primeira parte de outubro. O pessoal do arroz também tem que ficar atento em relação ao frio, não plantar muito cedo, e normalmente o frio acaba chegando um pouco mais cedo. Talvez alguma friaca ainda possa acontecer em dezembro ou janeiro que possa afetar o arroz, lembrando que para o arroz não é muito frio não. 10, 11, 12 graus por algumas horas já é um problema. E também pode chegar mais cedo o frio em anos de laninha, e fazendo com que haja algum perigozinho para o arroz. Não pode plantar muito cedo e nem muito tarde para evitar frio lá na frente, seja ali aqui no Rio Grande do Sul, ou no Vale do Itajaí, ou no sul de Santa Catarina. E na fruticultura vai ter que combater a geada, que não tem jeito. Agosto, setembro e partes de outubro vai ser um período crítico. Os tempos severos normalmente aparecem também em anos de laninha. Pode não ser frequente, mas quando vem cobrando a sua porcentagem de danos. E como esse ano teve muito poucos ciclones, e vamos ter um agora bem significativo, então o pessoal tem que ficar atento. Pode ser que haja uma formação um pouco maior de alguns ciclones favorecendo essas entradas de frio pelo Brasil. Nessa região da Amazônia, tudo indica que vai ter um período bastante chuvoso. Aqui no Nordeste, na parte norte, entre o Maranhão em direção ao Elefantinho, Paraíba, interior de Pernambuco, Piauí, toda essa região, a chuva começa a aparecer mais ou menos ali entre dezembro e janeiro. Não vou garantir uma chuva plantadeira, mas de repente dá para arriscar um pouco, e depois a chuva vai avançando no ciclo normal. Está sinalizando uma safra boa para o Nordeste em termos de chuva, para o pessoal aproveitar. Na região de Irecê também, a chuva chega um pouco mais cedo, vai se intensificando, pode ter algum veranico entre final de dezembro ou janeiro, que possa atrapalhar um pouco, alguns vecãs para incomodar, e nas outras áreas está sinalizando uma safra boa em termos de chuva para o Ceará, para o Rio Grande do Norte, para Paraíba, para a região do Piauí, Maranhão também, o oeste do Maranhão, está sinalizando uma situação boa para a safra de verão no Nordeste. Essa agora aqui do leste do Nordeste, a chuva vai indo esticando um pouquinho mais e gradualmente vai diminuindo. Minas Gerais também pode ter uma situação melhor de chuva, o Espírito Santo, o Rio de Janeiro, que anda tão problemático, e São Paulo mais ainda, tudo sinaliza que vai ser um ano melhor do que foram os últimos, que está sofrendo bastante com falta de chuva. Torcer principalmente pelo norte e noroeste de São Paulo, que vem sofrendo mais. Assim como a área do café, mesma maneira. Goiás, mesma situação. A chuva também vai começando a chegar ali em setembro, outubro, dando condições de plantio. Vai ter calorão no centro-oeste? Sim, é impossível que a gente não tenha um outro período de calor forte, mas a princípio nada parecido com o que tivemos o ano passado. Foi uma estação chuvosa extremamente irregular no Mato Grosso, Goiás, Pará, Mato Grosso do Sul, com calor bem acima do padrão. Esse ano dificilmente acontece isso. Vai ter um outro pico de calor. E alguma invasão de frio até setembro ainda vai ter no Mato Grosso do Sul, Goiás, quem sabe ainda Rondônia, Acre e sul do Amazonas, uma ou duas friagens até meados de setembro ainda é possível que aconteça. Então está sinalizando um ano bom para a safra do Brasil, com um maior cuidado aqui no sul, onde pode ter um problema maior. Primeiro com o excesso, depois com a falta. E o risco de frio tardio. Argentina, Paraguai e Uruguai também podem ter problemas com estiagens mais prolongadas e chamamos assim, um efeito mais negativo da falta de chuva nessas áreas. Não acredito como foi a última laninha, que realmente foi um desastre para a Argentina, mas deve ter problemas na safra argentina também. E o frio chegando mais cedo o ano que vem. Como a laninha vai terminar mais tarde, aqui encerrando, ó, aqui ainda tem laninha fevereiro, março e abril, aumentou um pouquinho, e aqui os modelos que vêm se mantendo. Em julho praticamente ficou um pouco mais forte do que indicava. Agosto começa a indicar o resfriamento na superfície,
intensifica em setembro, outubro, ganha força em novembro, dezembro, janeiro, intensificou um pouquinho em fevereiro, ganhou um pouquinho de força em março e apareceu de novo um pouco negativo aqui. Tá? Deu uma pequena intensificada nesses últimos 6 quadros aqui. E água quente sem muita alteração. Aqui o último período também aqui, ó, ainda continua com a laninha final do verão. Então o frio chega cedo também o ano que vem. E aqui água em profundidade, dia 12 de julho, dia 27 de julho. Tu vê que tem uma água boa fria, tem uma bolha de água quente aqui, que é o que vai fazer com que o Nino 1 e 2 dê uma subida. E aqui, ó, praticamente perdeu um pouco de força em relação ao 12 de julho, agora com o final de julho. Depois volta a ganhar. Aqui em profundidade, pouca alteração. Mas está mantendo exatamente o que estava projetando o modelo, até um pouco mais forte do que o modelo projetou. Por enquanto, começou a se ajustar e está mais ou menos seguindo o que se espera. Então, de agora, de agosto para frente, começa a formar gradualmente a laninha. Estamos agora no neutro frio, dando início ao processo de formação de laninha gradativamente, que tudo indica que deve ser uma laninha forte. Da Climatea, Ronaldo Coutinho, voltamos na segunda.